Bem-vindas a mais um episódio do Entrando no Climatério, o podcast de 3 médicas, eu, Lília Marzulo, cardiologista, Gisele Kaneski, endocrinologista, Tatiana Saber, ginecologista. Nós nos unimos para falar sobre saúde feminina e trazer todo esse contexto em relação a bem-estar, a qualidade de vida. E hoje nós temos um tema muito pedido por todas vocês, um drama que acompanha a nossa vida desde sempre, a vida da mulher desde sempre, que é a questão do emagrecimento. E nós temos uma convidada muito especial aqui pra gente, que a Gisele vai apresentar agora. Nós temos a honra de estar aqui com a gente hoje a Natércia Pessegoni, nutricionista, especialista em nutrição funcional, idealizadora da metodologia Emagrecimento em Fases, professora PhD e palestrante. Que honra a nossa estar aqui com a sua presença. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. Uma honra é minha estar aqui com vocês. A gente ficou muito feliz. Vamos tentar pegar tudo que você pode passar pra gente aqui hoje. Exatamente. Então, Natércia, nesta fase dos pós-40, muitas mulheres, pacientes vêm me queixando, elas até param de se queixar daquele controverso efeito sanfona e vêm então agora me falando de um efeito avalanche em relação a um ganho acelerado de peso. Ou, em outros casos, elas me queixam de uma dificuldade em perder peso, mesmo mantendo hábitos de vida saudáveis, com atividade física dela regular, alimentação balanceada. E isso é bem frustrante, né? Elas me vêm com essa queixa. A gente sabe que as alterações hormonais iniciais neste período, como a queda do estrogênio, né, da progesterona e a elevação da insulina, de fato, contribuem para dificultar o processo do emagrecimento. E neste contexto, o que você acha que a nutrição funcional no tratamento da obesidade traria de otimização terapêutica? Nossa, Gisele, excelente pergunta. E é isso mesmo que acontece, né? A gente tem aí na literatura, muitas vezes, porque não muda metabolismo, mudaria só a partir de 60 anos, né? Exatamente. Mas a gente vê que muda, porque essa queda do estrogênio, principalmente, isso é um problema. E é uma queda brusca, né? Uma queda livre do estrogênio. Então, quando isso acontece, a primeira coisa que a gente observa é assim, aumento de fome, por exemplo, né? E você acaba Exatamente. desregulando os hormônios que controlam fome e saciedade, isso é um problema. E aí fica difícil você manter aquele consumo alimentar, e muitas vezes também você acaba diminuindo o gasto calórico. Então, você acaba tendo aí dois problemas ao mesmo tempo. E a nutrição pode ajudar muito. Quando a gente trabalha com emagrecimento, né? Eu falo sempre muito isso. A gente não foca apenas no gasto calórico, no cálculo de calorias. A gente foca em muito mais. A gente está preocupado com os compostos bioativos dos alimentos, com o efeito que esses alimentos têm, porque eu sempre falo que a gente não quer só emagrecer, a gente quer emagrecer, mas emagrecer com colágeno, com uma pele Exatamente. legal, né? A gente não quer ficar Sustentando, flácido, né? porque senão você vai apodrecer, Derretendo. você não vai emagrecer. Você acaba realmente, se você só contar calorias, você emagrece, com certeza. É a lei da termodinâmica. Mas se você emagrece com essa preocupação, com essa modulação dos hormônios, né, com essa qualidade da alimentação, sem dúvida você emagrece melhor. Com unha mais forte, cabelo mais forte, mais colágeno, mais disposição, uma microbiota melhor, isso faz com que você também não tenha aquela estufamento abdominal que às vezes incomoda muito. E principalmente um emagrecimento que você consegue sustentar. Porque o grande problema é esse, né? Exatamente. O problema não é só emagrecer, o problema é você manter esse peso perdido, é você conseguir sustentar. Então, nos últimos anos, eu tenho me debruçado muito nesses estudos, assim, o que faz com que a gente consiga manter o emagrecimento em longo prazo. Isso em qualquer idade, mas no climatério, Isso se intensifica, não é se mesmo? intensifica. Você comentou que realmente a gente sabe que a perda de peso ela pode gerar uma redução do metabolismo, né? Sim. Uma alteração funcional de hormônios tireoidianos, né? Sim. Principalmente com a queda do T3 livre, que é a fração de fato ativa. E a gente sabe também que neste período a mulher já está com seu estradiol reduzindo. E o estradiol, ele é importante na conversão do T4 em T3, ou seja, na ativação da função, né, de fato, tireoidiana. Então, regulação do metabolismo basal. Então, é mais um fator ainda
para agravar, né, essa fase aí realmente de manutenção do peso perdido lá na frente, ou então para a mulher lidar também com aquela questão do efeito platô quando ela estaciona, né? É. Realmente tem muita alteração mesmo, esse impacto hormonal de uma forma geral, porque eles estão interligados. Por isso que eu trabalho com emagrecimento em fases, porque o em fases, né, não fui eu que inventei, isso está nos livros de fisiologia. Você vê, primeiro, o emagrecimento ele é uma agressão ao organismo. Então, toda vez que você se propõe a perder peso, você está agredindo, né? Eu falo que de genes ancestrais, o nosso organismo ele tenta segurar a O peso, gordura né? porque seria uma maneira de se proteger. Se você for pegar lá o homem da época de coletores e caçadores, você não tinha essa oferta de comida que a gente tem hoje. Então, o tecido adiposo, no homem, que é um mamífero homeotérmico, que é o que nós somos, serve para quê? Para você ter energia, para você produzir calor, manter sua temperatura interna, para você Sobrevivência. sobreviver. E aí, a partir do momento que você passa a ter comida todo dia, deu ruim em algum momento, né? Exatamente. Ainda mais esse tipo de produtos alimentícios, né? A Exatamente. Aí gente você não come- precisa mais de estoque, mas ninguém contou isso para o nosso organismo, né? Exatamente. E você tem uma questão palatável, porque comer é muito gostoso, né? E aí você começa esse boom de alimentos ultraprocessados, extremamente calóricos, muito mais palatáveis, e aí você começa a querer comer. Então, isso já é um problema. Aí, o que que você faz? Você fala, não, eu quero emagrecer. Você vai lá, geralmente as pessoas fazem o quê? Vou calcular a caloria, vou cortar caloria, né? Eu até brinco. Corta Corta carboidrato. Corta É. carboidrato, corta doce, corta bebida. Eu costumo dizer assim, aproveita, corta os pulsos. Corta a Porque vida. como é que você vai ser feliz sem tudo isso? Exatamente, de Né? fato, muita restrição, né? Gera uma compulsão. E aí, o que que gerar, acontece? Vira de um fato. ciclo vicioso, porque a pessoa restringe, né? E fala assim, ah, não, você quer ver uma coisa que eu detesto? Desafio. Ai, o desafio de 30 dias. Eu acho que você já fala pro seu corpo assim, eu tô me desafiando, quer dizer, tá uma coisa difícil. Quando acabar o desafio, gente, você vai querer comer tudo que você não comeu. Então, a gente precisa chegar num ponto que, primeiro, você vai gerar emagrecimento, é uma agressão. Então, você já começa por aí. Você já está agredindo o seu organismo. O que que acontece no primeiro momento, que é a fase 1? Você tem aumento de cortisol, você tem diminuição de hormônio tiroidiano mais ativo, associado a uma redução do estrogênio, que já começa a acontecer no climatério, junta tudo. É claro que a redução do estrogênio não, mas dos hormônios tiroidianos e o aumento do cortisol, isso é transitório. A Sim. tendência é o organismo depois se Se adaptar. adapta, né? Só que eu falo que até ele se adaptar, o que que vai acontecer? No primeiro momento você até perde peso. Depois você começa a perder menos, porque é o momento que você está fazendo a adaptação. A segunda fase do emagrecimento, inclusive, é chamada de adaptação por isso. Entendi. Então já entra nessa Você já fase. começa na adaptação. Na hora da adaptação, você perde peso? Perde, mas é mais lento. Só que dependendo do estímulo que você deu para o emagrecimento, você vai perder menos peso e vai parar de perder. E muitas vezes você tem o que a gente chama de efeito sanfona, que é a requisição desse peso. Então eu falo assim que emagrecer não é difícil. Qualquer estímulo que você der. Se fizer jejum intermitente, cortar carboidrato por conta própria, né, contar caloria, você emagrece. Só que isso não se sustenta. Porque você entende? Na hora que você tem essas alterações hormonais, seu corpo vai falar: opa, qualquer coisa que você come, ele tenta segurar. Absorve tudo. Porque seu corpo entende assim: não, isso aí é proteção, eu não posso ficar perdendo gordura. Entra em jogo a termogênese adaptativa, Não né? é? Que é esse mecanismo. A Exato. questão Acredito também assim. pode ter uma certa perda de massa muscular também. Porque a grande. pessoa, naquele ímpeto de emagrecer, ela vai empobrecendo a alimentação, a Sim. densidade É muito nutricional daquela Exatamente. alimentação vai ficando mais pobre. E, no caso, a mulher vai perder massa muscular, ela perde gordura, mas perde muita massa muscular Eu também. falo isso para quem usa canetas emagrecedoras, né? Eu falo, você diminuiu a quantidade de alimento, você tem que melhorar a qualidade desses Exato. alimentos, porque senão você está desnutrindo o seu corpo. E a gente precisa de ter um corpo nutrido, né? Um terreno Exatamente. biológico fértil. Ou seja, fazer sozinha, na maioria das vezes, não vai dar certo, né? Não. A gente precisa de um acompanhamento. Você sabe que eu tenho um amigo que ele é pesquisador, ele está lá na Alemanha, um grande pesquisador, e ele está nessas pesquisas, inclusive com a Novo Nordisk. Porque as empresas hoje, fabricantes dos medicamentos, elas já sabem que esses medicamentos promovem perda de massa muscular. O que não necessariamente é um problema. Só que você precisa saber modular. E o que que virou um boom?
Até o medicamento, as pessoas queriam tomar sem acompanhamento médico. Gente, isso é uma loucura. Mas Porque agora aí, está sendo obrigatório a questão da prescrição ainda controlada, bem, né? Desde o início ainda isso bem. foi Sim, muito ruim, né? sim. Liberar essa compra sem Sem prescrição receita, médica. sem E aí, o acompanhamento. que acontece? A pessoa, como eu falei, é um estímulo. Você vai perder a fome, você vai parar de comer, vai diminuir. Sem orientação nutricional, você vai comer. Ou às vezes você nem vai comer, né? Uma das coisas que a gente vê muito dos pacientes que usam esses medicamentos no início, às vezes até um risco de desidratação. Porque eles começam a não beber água, aí consome o alimento, não quer alimento proteico, porque o que acontece? Digestão Come fica mais mais doce. lenta Você também. você aceita bem doce, mas você não aceita bem os outros alimentos. Digestibilidade péssima, Exatamente. perde uma quantidade grande de massa magra. E aí, a massa magra, que é o tecido termogênico nosso, fica muito baixo. O que significa isso para quem está ouvindo a gente? O gasto calórico fica reduzido. Então, a coisa não se sustenta. Você vai emagrecendo? Vai. Aí é o que eu brinco. Você apodreceu, você não emagreceu. Sim. E o Porque aspecto envelhecido, é né? Até horrível. para a mulher, que a gente se preocupa mais com isso. Você quer Sim. emagrecer, mas você quer despencar? Não, a gente quer emagrecer com uma qualidade de pele É. boa, com tônus bom, Quer né? melhorar, né? Porque a pessoa vê, até o leigo vê lá o blogueiro, né? Tu fala, eu quero ficar igual a ela. Mas não vê que ali tem uma musculação grande, tem uma alimentação muito grande em termos de proteínas, de alimentos mais saudáveis, uma redução de corantes, de disruptores endócrinos. Sim. Não adianta. Se você calcular só caloria, não adianta. E mesmo que você não use medicamento, que é o caso que a gente estava falando, né? Você vai lá, você vai passar pela primeira fase. Aí você faz a primeira fase, o brinco, falo que é o agora vai, né? A pessoa fala, agora vai. Segunda eu começo a dieta, vou fazer e tal. E aí corta o carboidrato, ou faz um jejum intermitente por conta própria, ou faz uma Sim. cetogênica, porque leu na internet, tudo. Aham. Vai emagrecer? Vai. Vai ter até um certo resultado rápido, né? Vai. Porque vai, né? Vai, com certeza. Reserva Quanto de maior a glicogênio, vai restrição, embora. mais É. rápido o E resultado vem. desincha no início, né? Aquela você fica mais folgadinha, a A pessoa, pessoa se fica anima. feliz e tal. Num segundo momento que já houve essa adaptação, já começa a ficar mais difícil perder peso. E é um momento que a pessoa já começa a ter fome de novo. Existem prazos, assim, você tem ideia de tempo, mais ou menos? Olha, isso é o que todo mundo me pergunta. Se eu soubesse, eu tava era rica. Eu queria saber. Mas, assim, na verdade, existe uma média. Eu falo que toda média é burra, né? Mas na literatura eles dizem assim: fase 1 do emagrecimento duraria em média 2 semanas, Ah, é bem que é o rápido. período do agora vai. Só que você tem paciente que fica um mês ali. E a pessoa acha que tá abafando, porque ela vai emagrecendo rápido, uma Aham. taxa de emagrecimento, né, acelerada. Segunda fase, ela pode durar, em média dura 2 meses, mas tem gente que fica 1 ano. Tanto que tem gente que leva 1 ano, porque a terceira fase é o platô. Tem gente que demora muito para chegar no platô. Fica ali na segunda fase, que é aquela perda lenta, mas continua perdendo, vai de pouquinho em pouquinho e fica ali. Tem gente que fica 2 meses na segunda fase, já entra em platô. E aí a pessoa entra em desespero, porque a pessoa continua fazendo a dieta, continua fazendo atividade física e para de perder peso. Se ela já tiver perdido o que ela precisa, ok. Mas geralmente não é assim. Não é. Aí entra em platô. Aí você tem que saber estratégia nutricional para tirar a pessoa do platô. E eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo, que é o seguinte: jejum intermitente, cetogênica, low carb é para platô, não é para começar emagrecimento. Uhum. O maior erro que se comete é iniciar um emagrecimento fazendo um jejum intermitente, por exemplo. Umas dietas mais radicais, assim, né? Eu tô falando do jejum, mas assim, você tem várias estratégias de jejum, né? Sim. Então você tem um jejum de 16 horas, que é a estratégia de Liggins, você tem jejum de 24 horas uma vez por semana, você tem até jejum de 8 horas, que há quem diga que nem é jejum, que é o tempo que você tá dormindo aí. Mas de uma maneira geral, o que que acontece? O jejum, ele eleva também o cortisol. O emagrecimento inicialmente já eleva. São 2 estresses ao mesmo tempo. Sim. Não tá na hora de você fazer isso. É igual a cetogênica. Cetogênica, muita gente confunde cetogênica com low carb, ainda tem isso, né? Isso, infelizmente. Tem gente que confunde carnívora com low carb, gente. É surreal. A pessoa acha assim, eu tô de carnívora, eu tô consumindo legume. Não, então você não tá na carnívora. É. A carnívora é só carne. Uhum. Mas as pessoas acham, né? Porque é isso, não entendem, então começa a ler na internet, né? E lê um negócio enviesado. E aí o que que acontece? Essa pessoa, ela vai começar um estresse dobrado.
Gente, início de emagrecimento, lembra, qualquer estímulo promove emagrecimento. Não precisa ser o mais pesado no Limpa a início. alimentação que você já vai sair ganhando e muito, né? Exatamente, que é o que eu falo na Exatamente, primeira é o que- fase. E essas estratégias ficam como uma carta na manga pro Isso. período do platô. Pra dar No meu método eu faço Um isso. restart. E aí chega no platô, vamos supor, você está comendo de 3 em 3 horas, você já fez a limpeza do organismo, né? Que muitos anos o pessoal chamou de detox, eu nem gosto dessa palavra, porque parece uma coisa meio charlatânica, né? Sim. Que na verdade é o processo de detoxificação hepática. Virou um marketing detox, né? O nosso fígado já faz a detoxificação, você tem lá as enzimas de citocromo P450 que fazem isso. Só que se você não der os nutrientes necessários, isso pode impactar numa redução da sua capacidade de detoxificação. Então, é onde você entra com os compostos bioativos, é onde você entra com os nutrientes, com a densidade nutricional, não é só Preparando o caloria. organismo, né, para o emagrecimento. Exatamente. E a própria tireoide, né? Na primeira fase, você tem uma queda dos hormônios tiroidianos. Eu me lembro, não esqueço disso, eu fiz o doutorado num laboratório de tireoide, na UFRJ. E eu me lembro que era fisiologia endócrina, e eu lá, né? E eu lembro que o pessoal ficava apavorado de ver, assim, como que muita coisa interfere na tireoide. Inclusive suplementos em exagero. Então, por exemplo, não é primeira fase do emagrecimento, não é para você entrar com resveratrol, quercetina. Sim. O povo entra curcumina, isso não é para a primeira fase, porque isso interfere na tireoide. A gente não sabe, por exemplo, quantidade de resveratrol que é excesso. Então, na primeira fase, eu entro com resveratrol no alimento. Resveratrol é muito bom para menopausa, por exemplo, modula estrogênio. Sim. Mas não é para a primeira fase de emagrecimento. Deixa para depois. Aí chega lá na terceira fase, você tem que dar outros estímulos, aí talvez seja o horário. Eu costumo dizer que o emagrecimento, ele é uma engenharia. É como um projeto de uma casa, né? Uhum. Você tem vários acabamentos maravilhosos, mas você tem que saber onde colocá-los. E a hora de colocar. É a hora de colocar. Então a pessoa lê assim, cúrcuma é anti-inflamatória, aí vai tomar banho de cúrcuma. Não, gente, calma, tem a hora para isso. Nem sempre é via suplemento, né? Tem hora que via alimento. Até a forma de preparo. Você pega a cúrcuma, você vai colocar no final da preparação. Você coloca antes, você perde a capacidade dela. Então são pequenas coisas que fazem muita diferença. E aí quando você vem, eu vou só cortar caloria, você está desconsiderando tudo isso, né? É uma loucura. E por muito tempo foi feito assim, né? Dessa forma, assim, como se fosse uma matemática tão simples, né? Resolver um problema complexo com uma... E é extremamente complexo, né, E é Gisele? extremamente complexo. Como você Muito falou, complexo. você mexe numa coisinha, mexe em um hormônio, mexeu em um hormônio, mexe em vários relacionados a ele. A gente queria te perguntar até essa questão de nutrientes essenciais nesse processo de emagrecimento que a gente já começou a falar aqui. Uhum. Então, você poder passar pra gente, né, até por fases mesmo, o que Isso, você em acha qual mais fase que você- interessante. Pelo que eu entendi, assim, a primeira fase é reeducação alimentar, basicamente. É o processo de Educação. educação alimentar. A segunda fase seria A segunda fase, aí você já tem muitas coisas que você tem que fazer, aí vai depender de como do essa paciente. Porque uma coisa que eu falo é que o método não é um protocolo. Sim. Ele é Tem um que ser método. individualizado, né? Então, método é o seguinte: método é só uma sugestão de você organizar as condutas. Mas dependendo da pessoa, da situação do indivíduo, da saúde do indivíduo, você vai usar ou não aquela conduta. Se fosse um protocolo, seria igual para todo mundo. Até da resposta do indivíduo também, Você né? Exato. sabe Exatamente. quais são as fases e as situações pelas quais a gente vai passar. Mas Isso. quanto tempo vai demorar, quem vai responder de tal forma, isso é Isso é individual. individual. E aí, assim, a gente fala que na primeira fase a gente foca na modulação dos hormônios tiroidianos. Então, assim, você não tem como fazer com que os hormônios, o T3 não caia. Isso é um processo natural, fisiológico. Estímulo de emagrecimento, o T3 vai cair. Mas como que você pode deixar essa tireoide o menos sobrecarregada possível? Se puder não sobrecarregar, então você vai tentar reduzir ao máximo os disruptores endócrinos, você vai minimizar o consumo de corantes, conservantes alimentares, você pode até entrar em estratégias que estimulam o processo de detoxificação, então você vai entrar com as fases, porque existem as fases da detoxificação também, e aí eu gosto muito de entrar, por exemplo, se eu tiver que suplementar, só um exemplo, eu penso mais assim, em clorela, espirulina. Eu não vou pensar em antioxidante, anti-inflamatório aqui agora. Eu vou pensar em questões quelantes, em situações que eu vou eliminar essas toxinas.
É claro que eu não Acetilcisteína, consigo. você gosta? N-acetilcisteína, muito Silimarina. bem. Silimarina, perfeito. São bons perfeito. nessa fase. Nessa fase, na primeira. E aí, o que acontece? É claro que você não vai ficar livre de disruptor endócrino, gente. Eu falo isso. Tem Não tem disruptor como. endócrino até no ar que você respira. A gente tenta minimizar o impacto, né? O que a gente pode fazer, né? Até porque o nosso corpo tem capacidade de eliminar a toxina. Se não fosse assim, você tomava um porre e você morria. É. Você tomava um medicamento, você morria, né? Então, a gente consegue eliminar. O que acontece é que hoje as pessoas estão muito sobrecarregadas. Então, Tem muito mais fatores estressantes, agressores, muita né? coisa. Então, Sobreposição de fatores que a gente não Isso, tinha no passado. Isso. Então, se você puder minimizar, você não vai ficar sem, né? Mas você vai minimizar. Então, assim, se você puder ter cosméticos, por exemplo, que sejam mais orgânicos, que não tenham parabenos, porque também a pele também absorve, né? Né? Os nossos esmaltes. Desodorante. Desodorante. Mas eu falo que Plástico. tem umas toxinas que são de estimação para nós mulheres. Algumas não dá para ficar Eu sem. O também organismo já tem que se adaptar, gente. Tem que aceitar. Qualquer É Mas assim, está né? sendo muito desenvolvido isso, né? Até Sim. dentro da cosmética, a gente vê um crescimento muito grande desse mercado, né? Nossa, eu ganhei Ainda de não presente tão uma acessível. linha que eu fiquei apaixonada, assim, uns cremes, um negócio maravilhoso, assim, tudo orgânico. Falei, nossa, Nossa, adorei. que maravilha. Entendeu? Então, hoje a gente já tem, né, Sim. marcas que fazem isso. E aí, na segunda fase, como você perguntou, a gente trabalha mais, eu já começo pensando em modulação de fome e saciedade, para mim é o mais importante. Porque, veja bem, na primeira fase é o agora vai. A pessoa tá empolgada, uau, tô fazendo e fácil. tal. Na Motivado. segunda fase, é aquele momento que a pessoa já tá assim, ai, gente, Vontade de comer um vontade de docinho. comer um negócio. Você já começa. E aí, a gente trabalha estratégias, porque você tem estratégias nutricionais também para modular GLP-1, para modular GIP, Sim. para aumentar a colicistoquinina, que são hormônios da saciedade. Porque, veja, a gente tem muito mais hormônios de saciedade do que de fome. Porque é muito mais fácil a gente sentir fome. Uma grelina, acabou. Agora, e para barrar essa capivara raivosa que vive na gente? São né? necessários vários. São outros necessários vários. pra E aí a compensar. gente começa a tentar nessa modulação. Ainda tem a questão colicistoquinina. emocional também, né? Que tem um Nossa. impacto muito grande em relação à alimentação. Perfeito. E aí, nesse momento, você começa a pensar, o que é fome hedônica? O que é fome homeostática? Então, por exemplo, você consegue modular a dopamina, você consegue, quando você melhora a microbiota, você melhora a dopamina, né? Você, quando diminui, já tem estudos, né, que demonstram, assim, excesso de xarope de frutose, xarope de glicose associado ao óleo de palma, que é o Até que tem nos adoçante, né? ultraprocessados, você gera mais fome hedônica, você estimula mais um sistema de recompensa, né? Acredito porque danifica os neurônios hipotalâmicos Exato. que são responsáveis pelo controle, né, da fome e saciedade. Exato. Até gordura saturada em Diz excesso, que um né? dia, 2 dias, assim, de uma alimentação, né, com alimentos mais calóricos e pobres em nutrientes, já realmente danifica a ponto de ter gliose mesmo. Todo mundo morte tem mais desses fome na neurônios ali. segunda-feira do que na sexta. Todo mundo tem mais fome na segunda, porque você passou geralmente o final de semana comendo Comendo coisas mais mais. calóricas, né? Então, o seu corpo, ele fica esperando aquele tipo de alimento ali. E aí, essa segunda fase é o momento que eu falo com o pessoal da nutrição, ó, vamos focar nisso, né? Vamos tentar modular esses hormônios da fome e saciedade, você tem que dar condições para a pessoa seguir a dieta. Se ela tiver faminta, ela não vai seguir. Isso pode vir Né? tanto através de alimentos específicos quanto de suplementos. Sim, e de medicamentos em alguns casos, que é o caso dos análogos de GLP-1, de GIP. Sim. E aí o médico, não sou nem eu como nutricionista, eu tenho que esperar que o médico faça um diagnóstico e me diga, olha, esse paciente aqui, eu tenho que dar um medicamento. É candidato. Esse aqui, vamos tentar só com alimentação, Natécia? Vai aí, você tenta aí fazer a modulação via alimentação. E é por isso que tem que ter esse trabalho transdisciplinar, né? Isso é Eu maravilhoso. não faço diagnóstico médico. Eu faço diagnóstico nutricional. Eu sei dizer se o paciente tem anemia, se ele tem deficiência de nutrientes. Mas o diagnóstico médico aí é com você. É. Aí você vai fazer e vai falar, olha, esse aqui eu prescrevi o análogo de GLP-1. E até é legal, eu tenho falado muito sobre isso. Vou dar uma palestra agora, num congresso grande sobre isso. Que é o seguinte, até assim, porque o análogo de GLP-1, eu não sei se o paciente vai ter que usar de uso crônico, se você vai desmamar, não sei. E aí, no caso, se o paciente tiver que fazer esse desmame, como que eu seguro a onda dele para controlar essa fome, né? Fazer sim. ajudar nesse controle junto, à medida que vai tirando o medicamento, como é que eu entro, com o que eu posso entrar
E tem suplementos, né? Sim. A gente tem Capciate, a quermância mucinífera, Butirato. vários suplementos assim que vão melhorando, né, Uhum. essa fome. Então, assim, segunda fase eu foco muito nisso. Tá. Controle de fome e saciedade. E foco em modulações hormonais de insulina, que a gente modula muito com a alimentação. Cortisol, O que que você gosta para modular? insulina. Nossa, tem muita coisa, mas ó, eu adoro canela. Eu falo que a canela é assim, um potente modulador de insulina, né? E aí eu fico meio doida da canela. Bota fruta, Canela canela em na tudo. Ai, gente, eu fruta. também coloco. É... Chá, eu boto É canela. sensacional. Eu coloco, eu É, até né? adoro mesmo. Aquela do paladar. Ceilão, então, É. ela ajuda muito a modular. E eu entro com canela, o azeite. Tem vários estudos com ácido oleico, que o Uhum. azeite ele é a gordura mais rica em ácido oleico. Gente, é incrível. Mostrando assim, o ácido oleico do azeite inibindo o papel do óleo de palma do alimento ultraprocessado. Nossa, Na que modulação de insulina. Que Ó, interessante, eu legal. não sabia disso. É aquela relação também, né, de ômega 3, ômega 6, Sim, né, aquele perfeito. desequilíbrio ali, eu acho que ele chega um pouquinho nisso também, né? Totalmente, porque a gente come tudo desequilibrado. Sim. A alimentação ocidental é Muito muito mais mais ômega rica em ômega 6 do que 3. Eu acho um absurdo esse ômega 3 e 6 suplemento. Eu falo, meu Sim. Deus, pra Tem que que esses ser o 3. O 3? 3 a gente já É, come. Não, porque o 6 ele é importante, Uhum. né? Só que a gente já consome muito. E aí fica desequilibrado no 3. Sim. E tem o 9. Isso. Que nesse momento eu entro com abacate, óleo de abacate, óleo de Uhum. semente de uva, óleo de macadâmia. Tem uma misturinha que eu adoro fazer, que é assim, ó. Óleo de macadâmia, óleo de linhaça e azeite. Que aí você tá dando ômega 3, 6 e 9. Uhum. Bom, já que você falou da misturinha, vamos falar das quantidades, né? É. Porque senão elas vão perguntar daqui a pouco Anota em qual aí, gente. horário. Geralmente eu falo assim, ó, coloca a mesma quantidade. Então, vou dar um exemplo. Se você colocou 300 ml de azeite, você coloca 300 ml de óleo de macadâmia, 300 ml de óleo de linhaça. É 1 para 1 para 1, ou seja, a mesma quantidade. Mistura os 3. Aí a pergunta que me fazem, quanto eu tenho que consumir por dia? Não, gente, é para temperar o alimento. Armazena. Né? Você não vai gente. tomar isso não, tá, Aham. meu povo? Você que tá ouvindo aí, ó. Uma dia salada, inteiro. né? Não é na Não. colherada nem no Não, gole. por favor, gente. É para colocar na salada. Sim. E aí você compra, assim, por exemplo, uma semente de gergelim, uma semente de girassol, polvilha na salada. Olha que Chia. maravilhoso. Chia. Eu Então, amo assim, olha que polvilho, arte. gosto muito. E de fica ser uma artístico, delícia. né? Entendeu? É claro que, assim, há quem não goste do óleo de linhaça. Eu gosto de deixar claro, tá? Porque o óleo de linhaça, ele é mais amargo. O de macadâmia é uma delícia. Nossa, maravilhoso. E o azeite também, se for um azeite bom, né? Maravilhoso. O de linhaça dá uma... Iniciozinho, eu acho que linhaça depois mesmo? acostuma. O problema da linhaça é que ela é rica em ômega 3, mas assim, ela é um ômega 3 de baixa conversão. Você tem aí uma conversão de 15 a 10% do ácido que tem lá, que é o ALA, né? Uhum. Em ômega 3, tá? Em EPDHA. Então, assim, a conversão já não é tão boa, mas é alguma coisa. Só que ela teria que ser triturada. Então, você tem que comprar exatamente. Tem que triturar estabilizada, na hora, triturada. né? Ou tritura na hora, ou hoje em dia já tem marcas que vendem a linhaça em pó Uhum. estabilizada. O estabilizado é por isso. Ah, tá. Porque Pra aí você manter tem as propriedades. o ômega 3, principalmente. Senão Oh, oxida. é. Faz peroxidação lipídica. Sim. E aí você não tem o efeito do ômega 3, entendeu? Então, assim, eu gosto disso. Mas o que para modular a insulina? Em relação a vitaminas, minerais, assim. Vitamina D. D. Vitamina D. E aí a vitamina D, muitas vezes, tem que suplementar, né? Uhum. Hoje é muito comum as pessoas terem vitamina D baixa, né? Muito, É extremamente. raro tomar sol, né? Mesmo no país tropical que a gente vive muito dentro de ambientes internos de roupa o tempo Sim, todo, né? sim, faz todo sentido. E aí, assim, a gente às vezes suplementa. Então, o nutricionista, ele pode suplementar até 4.000 I. Sim. Então, a gente suplementa essa Que quantidade. pode ser muito pouco para determinados indivíduos, né? Exatamente. Aí, porque Mas isso diariamente. isso diariamente. Ah, Eu acho que para manutenção pra é bem manutenção. interessante. Pra Pode ser que para uma manutenção, dose de pra ataque manutenção, inicial é, seja isso. insuficiente, mas para Muitos manutenção... estudos têm falado que é até melhor você dar pouquinho todos os dias do que você Diária, dar uma exatamente. quantidade grande Sim, de uma eu vez prefiro só, também. né? Então, assim, a gente faz uma conta simples, assim, a cada 10.000 nanogramas por decilitro que eu preciso aumentar, eu dou 1.000 I. Uhum. Então, se a pessoa tiver que aumentar 20.000, 30.000, até dá 2.000, 3.000. Mas se for mais do que isso, aí é prescrição médica, porque aí já é uma prescrição medicamentosa mesmo, né? Sim. O que muda, dose você mais vê, né? alta, O que né? muda é a dose, né? É. Entre o, Do como é que é mesmo- o veneno e o remédio, não é isso? Entre o perfume e o veneno, que, né, o que eu É. acho que o que muda é a dose, né? E aí a gente passaria para essa terceira fase, que Que é o seria platô. o platô, que
Isso. provavelmente é a mais desafiadora. É mais difícil. Que aí é um momento que a pessoa já teve ali aquela adaptação, e aí é que é a hora da verdade. Porque se a pessoa perde massa muscular, gente, é derrota grande. Tiro no assim. pé, né? Tiro no pé. Porque aí esse é o momento que qualquer coisa que a pessoa come, ela começa a engordar. É aquele paciente que fala, doutora, eu comi um brigadeiro e eu engordei. Gente, Porque é eu acho que isso é desesperador. muito frequente para mulher, porque a mulher, a primeira coisa que ela faz é cortar caloria. Pois A é. segunda coisa que ela faz é vai correr. É, Então, Esquece da musculação, ela né? faz, ela perde muito peso sem construir massa E nós já muscular, temos uma composição corporal em desvantagem em relação à desfavorável, masculina, né? A gente tem né? muito Ela menos deixa a músculo. musculação para lá, ela foca no aeróbico e ela tem uma alimentação de densidade ruim, pobre, com pouca caloria. é um pouca proteína. combo que não é legal, né? Não. E aí, o que acontece? Você tem menos massa muscular, você tem menos mitocôndria, que são as usinas, né, Uhum. queimadoras de caloria, você começa, sua queima calórica fica baixíssima, e aí o que acontece? Qualquer coisinha que você coma, a tendência é você engordar. Por isso que eu falo que o emagrecimento, ele é uma arte. Você tem que passar por todas essas fases, chegar na terceira fase e conseguir usar as estratégias de terceira fase. Que aí vai depender, pode ser cetogênica, pode ser vários tipos de jejum. Tem uma estratégia que eu gosto muito, que é ciclo de caloria. Às vezes eu aumento caloria nessa fase e a pessoa emagrece. Que é um estímulo, mas aí você tem que saber fazer, né? Muita gente Isso chama de dia do driblando lixo. o É. efeito platô, né? Driblando o efeito platô. Aí Até você porque tem que para ter saber músculo fazer. a gente tem que consumir carboidrato, Exatamente. né? Aí Além da você- proteína. A gente pode fazer ciclo de carboidratos Uhum. também. Então, mas aí você pode me perguntar assim, qual que é a melhor estratégia? Não sei, depende para quem. Tem gente que Depende faz do nível jejum de e fica num atividade física da estresse. pessoa também. Não, e assim, tem gente que você fala para fazer jejum, a pessoa fica mega estressada e fica muito mais compulsiva. Uhum. Tem gente que. E aí o jejum depende da quantidade de corpos cetônicos que você consegue produzir. Isso é muito individual. Se você não produzir corpos cetônicos, HMB, né? Uhum. O metilbutirato lá, você não vai ter também uma perda de peso interessante. Uhum. Vai E aí que estressar à entra. toa. Vai estressar à toa. Que é o que muita gente faz. A pessoa fala assim, gente, eu fiz jejum, não adiantou nada, eu fiquei com mais fome e engordei. Não produziu corpos cetônicos, né? Então, E isso também tem muito a ver com a microbiota intestinal dessa pessoa, né? Totalmente. Fala Tem pra gente um tudo a pouquinho. ver. E aí, uma das coisas que a gente fala, né? O tratamento da microbiota, muitos alunos me perguntam assim, mas que fase que a gente trata? Eu falo, todas. Porque a microbiota, a partir do momento que você melhora a alimentação, você já começa Sim, a é o tratar. primeiro tratamento, Então, porque tem gente que acha que tratar microbiota é dar probiótico. probiótico. Não é, Probiótico. gente. Tem uma hora também de dar Sim. probiótico. Geralmente na terceira fase eu até uso. Uhum. Mas antes disso, você já está aumentando fibra, Uhum. né? Você já está aumentando os alimentos fontes de resveratrol, de antocianinas, que tratam microbiota. Ômega Só que a gente 3. faz isso via alimentação. Você vai Isso. aumentando alimentos que contenham esses compostos. Porque não é um suplemento isolado, isso também é uma coisa que as pessoas têm muita confusão, né? O que é uma bom pílula para mágica. isso? O que é Ilusão, bom? né? É, É um, né? É nessa fase do platô que o organismo tenta recuperar o peso perdido? todas as fases ele Existe tenta. isso, dele tentar voltar para o peso anterior e se você deixar, ele Existe. volta até maior, um nível, um Sim. degrau acima? Isso chama set point de peso corporal, que é o equilíbrio de peso que a gente tem. É o peso que o nosso corpo gosta de chamar de seu. É o Todos peso nós máximo temos já ele. atingido. Geralmente é o peso, ele tende a aparecer com o peso máximo que Inclusive, é uma você das já minhas atingiu. perguntas Ele no consultório. considera, Qual é o peso o peso da máximo? gravidez, gente? Pelo amor Não, de não. Deus. Não, graças a gravidez Deus. tá Exclui. isenta. Não é Gravidez... tanta Mas é uma judiação perguntinha que eu sempre faço. Qual é o peso máximo atingido fora do momento da gestação? Só para eu ter uma noção. Isso, porque o set point Já ele, dá um norte é, para ele- esse ele- set point. o corpo ele tenta chegar no maior peso que ele já teve. Que pensa, o organismo entende peso como proteção. Sim. Então, seu corpo vai falar: opa, eu já pesei tanto, eu quero chegar lá de novo. Porque eu estava protegido, eu tinha gordura Confortável. armazenada, eu tinha energia armazenada. Fisiologicamente, o seu corpo tenta brigar contra o emagrecimento sempre, o tempo todo, né? Então, pela pergunta dela, né? Qual é a fase que o corpo tenta recuperar? Em todas. Todas. Seu corpo vai estar sempre tentando Boicotando. recuperar, tentando te boicotar. Só que quando você chega no platô, talvez seja mais fácil, porque você tem vários fatores aí. A pessoa desanima, fica chateada, porque fala, poxa, eu tô fazendo a dieta, tô fazendo o exercício, parei de perder peso. Aquele momento assim que a pessoa às vezes, não quero mais isso, Não é sabe? para mim. Não é pra Não vou mim, não conseguir. consegui.
por isso que é importante um acompanhamento, né? Porque eu falo que tem que ser médico, nutricional, com psicólogo, com professor de atividade física, porque, gente, precisa disso tudo. É. A própria atividade física que você citou, não é assim, vou correr, tá na moda, todo mundo correndo. Todo mundo fazendo beach tênis, todo Sim. mundo no crossfit. Não é assim, você tem que saber assim, qual atividade é recomendada para você naquela fase da vida, com o seu objetivo de aumentar a massa muscular e ao mesmo tempo emagrecer. Eu não sou profissional de educação física, mas uma coisa que eu aprendi, quando você faz musculação, o seu corpo fica queimando mais calorias pelas 24 tempo. horas seguidas. Então, assim, não dá para fazer só o aeróbico, né? Principalmente a mulher. Não, e eu não É. aguento. Aí tem mulher que fala assim, mas eu não quero ficar musculosa. Ah, Eu se ela conto, você conseguir. conta. Não vai. Gente. Fique Mas você vai ter que tranquila, fazer não muito vai. esforço. Nossa, meu sonho. Fisiologicamente não não vai. acontece, gente. Então, Naturalmente não não vai. precisa ficar preocupado que vai ficar Não musculosa. precisa. Não vai ficar musculosa. E essa, né, quem dera, né? Ha, Mas essa Pegadinha. massa É uma muscular desculpa. é para você queimar caloria depois. E aí, na terceira fase, uma coisa que eu trabalho muito é biogênese mitocondrial também. Adoro. Tem estratégias, né, de biogênese. Estratégias que a gente fala que chama de browning, que é você transformar a tecida adiposo branco em tecida adiposo bege, que é aquele que tem mais mitocôndrias, né? E aí o ômega 3 é maravilhoso para isso. Eu falo assim, o ômega 3 tem muitas funções, mas a biogênese mitocondrial, ele é campeão. Tem questão de É. dose? Tem. O ômega 3, a gente tem, assim, de 1 a 3 gramas, né? Uhum. Eu sempre começo tudo que eu posso com a menor dose, Sim. que é mais barato, Uhum. é mais fisiológico. Se o organismo não consome aquilo ali na menor dose, ele vai responder. Se tiver alguma intolerância, né? Você já vai mostrar ali, né? Então, eu gosto. Agora, para biogênese mitocondrial, o legal é você se aproximar a 3 gramas. Tá. Então, por exemplo, se eu já estava usando menos nas fases anteriores, na terceira fase eu aumento. Uhum. Mas não é só ômega 3 que faz isso, não. A quercetina faz isso, o resveratrol faz isso. Coenzima Q10, você Coenzima gosta? Q10, ácido lipóico, Uhum, o maravilhoso. NAC, né, que são potentes estimulantes de biogênese mitocondrial. Então, é onde eu te falo. Tem a hora certa de usar os Sim. suplementos, né? E também não vai usar todos eles. Uhum. Eu acho assim, você tem que também ter um uso racional, porque fica caro. Sim. Não precisa, e assim, ninguém estudou sinergia entre eles. Será que se eu der tudo, vai adiantar? Então, assim, eu vou, né? Precisa ter esse uso racional. Mas, assim, biogênese mitocondrial, com certeza precisa fazer. Eu acho que é Né? importante também a gente lembrar de vitaminas, minerais, não só a D, mas zinco, Todas. magnésio, selênio, Até pra todas essas tireoide poder fases, funcionar sim, exatamente. ferro. Aí, na primeira Né, fase, pra a gente já dá mulher, esses da tireoide, vitamina A, isso. ferro. Porque, por exemplo, se tiver anemia, Sim. Não, e já a maioria atrapalha das a mulheres tireoide. não tem anemia, mas tem uma ferritina lá no pé, né? E a gente precisa também. Nossa, se a Ainda gente for mais ver pela no referência de climatério. laboratório. É. Ainda mais no climatério que tem sangramento menstrual Sim, aumentado. A terceira fase, então, seria a última fase? Do emagrecimento, sim. E aí, assim, no meu método, eu criei a quarta fase, que é a manutenção. Porque não adianta emagrecer se você não mantiver. E aí, você tem uma estratégia de manutenção. Porque também o maior erro das pessoas é esse. A pessoa passa pela primeira, pela segunda, pela terceira. Por exemplo, se você chegou na terceira fase, é o platô ali. E você ainda não perdeu o que você precisava, você tem como voltar para a segunda fase. Para a primeira é muito difícil. Mas você volta para a segunda, aí continua mais um tempo emagrecendo. Mas vamos supor, passou por todas, chegou no platô, terceira fase. Beleza, perdi peso, toda feliz e tal. A chance de reaquisição continua grande. Independente de como foi a perda de peso. Tem Seu corpo um sempre vai tempo tentar na ganhar. Tércia, assim, Eu sei já lá, tipo, escutei 10 anos isso. que você manteve o peso. Se você perdeu 10 existe quilos, você É. precisa de 10 meses. Se É, você sei perdeu... lá. Nossa, ó, isso aí é É a ciência não definiu, mas assim, tem uns estudos genéticos que eu falo que são assustadores. Porque eles dizem que para você emagrecer e não ter mais a chance de voltar a engordar, você leva de 7 a 9 anos. Caramba. E aí você precisa manter esse peso de 7 a 9 anos. Para que o seu corpo entenda que o seu set point de peso corporal agora é mais baixo. Isso é uma modulação epigenética. Isso leva muito E tempo. leva tempo. É. né? E aí essa pessoa Mas faz precisa ficar em sentido. manutenção. Faz sentido.
Porque você não muda o Não. gene da noite pro dia. E os 7 pontos de peso corporal é um ajuste genético. Até porque tem envolvimento de hábitos de vida e a gente sabe que não é simples mudar. A gente não muda hábito em 21 dias, como se propõe aí. quem dera, Né? A gente, é uma Isso vida de porque a gente também não construção. tá falando sobre obesidade mesmo, que a gente sabe que é uma doença crônica, Uhum. né? Que é Então, que pior essa ainda. mudança tem que ser pro resto da vida, realmente. E a gente sabe que esses neurônios, né, danificados que controlam, né, o apetite ali no centro da fome e na localização cerebral, eles danificados com o tempo, não é do dia para a noite que eles vão, né, se desinflamar, reverter esse dano, né? Então, realmente, essa modulação epigenética vai demorar um tempinho aí, né, para a Sim. pessoa conseguir recuperar. E a questão do controle do apetite, muitas vezes as pessoas falam, questão psicológica. Não é. Não. É uma questão puramente neurológica. Suplanta a vontade, força de vontade. A gente está falando de questão neuronal, assim, Sim. neurônios regulando, né? Neurotransmissores. E aí, para as pessoas não se sentirem também com aqueles sentimentos de culpa, por que que eu não consigo, né? Não é uma questão realmente de força de vontade, é alteração neurológica. Eu adoro essa fala, viu? Gostei muito da sua fala, porque eu falo muito isso, assim, eu fico bem incomodada quando vem esse discurso, né? Mas é psicológico. Não Tem gente que é. fala assim, emagrecimento tá aqui, ó, Só até fechar tá. a boca. Orgânico Até tá, mas suplanta. é neurofisiologia, não é... Neurofisiologia. Gente, força de vontade não é tratamento para emagrecer. Não é, jamais. Definitivamente. Precisa modular neurônios de Sim. fome e saciedade, isso é muito sério. É muito E sério. tem muitos estudos, a gente nem sabe fazer isso, né? Uhum. Os estudos estão cada vez evoluindo mais. E eu acho que quando você entende isso, você até diminui o estigma da obesidade, no caso da Sim. obesidade. Entende Você como entende uma que não doença é a culpa mesmo. da pessoa. Porque as pessoas culpabilizam, né? Uhum. Por que não come menos? E a pessoa Como se fosse carrega uma fácil. genética favorável para aquilo Uhum. também. Né? É difícil pra caramba, tá? Não é fácil. Então, assim, eu acho realmente que precisa modular, né? Precisa entender que isso não é fácil. E é por isso que quando a gente fala em dieta, eu gosto muito de falar essa palavra. Durante um tempo, a dieta foi muita gente falando mal da palavra dieta. Eu gosto dessa palavra. Eu também gosto. Dieta é o que você come todos os dias. Todos nós estamos em dieta. A dieta não significa restrição. Ela ficou conhecida assim, tô de Ficou. dieta, antigamente, da minha época, né, gente? A gente entrega a idade assim, né? Fala assim, eu tô de regime. Antigamente era regime, né? Ou seja, significa que você tava ali economizando caloria. Dieta pode ser de muita caloria também, é o que você tá comendo, né? Mas quando eu falo de dieta, na verdade, o que eu quero dizer é que você precisa mudar hábitos, você precisa aprender uma alimentação que não vá te engordar novamente, e é o que você falou, isso leva tempo. Por isso que tem a fase da manutenção. Você acha que para a mulher no climatério, essas fases, elas se modificam? Elas são diferentes? Ou existe um desafio em uma fase ou em outra? Olha, as fases elas são iguais. Todo mundo que começa a emagrecer passa por todas essas fases. O que muda é a duração das fases e como que o organismo responde. Só que a mulher no climatério, ela tem alguns empecilhos a mais. Hormônios oscilando a mais. aí, Além né? das Atrapalhando. fases do emagrecimento que já vão acontecer, ela tem aí o estrogênio, a progesterona, que vai Isso, alterando. Então, estão desregulados. para ela conseguir emagrecer, ela vai passar por essas fases, mas ela precisa modular esses hormônios. Eu sempre falo assim, sempre vem essa pergunta quando eu falo das fases do emagrecimento. Mas e se tiver na menopausa? Eu falo, então aí tem que procurar um endocrinologista também, né? Porque só a alimentação para emagrecer na menopausa não é A conta não suficiente. fecha. Muitas mulheres, né? Mas eu não tô fazendo reposição hormonal. Eu falei, então, Você estava até então, como você comentou anteriormente, aí regulando dopamina, Uhum. aí chega a alteração da progesterona, aí começa a desregular a GABA, a mulher começa a ficar irritada, exato. fazer uma compensação na alimentação, pelo aumento da irritabilidade, desregulação do sono, Insônia. né? Então, assim, são outros fatores aí associados que... E aí precisa de muitas vezes, a terapia de reposição hormonal, né? E a doutora Gisele sabe disso mais do que eu. Eu peço a Deus para poder fazer. Que ele me dê chance de fazer reposição hormonal. Porque eu acho que menopausa sem reposição hormonal Só é para quem tem assustador. contraindicação, É né? para quem tem Acredito que a mulher contra, hoje em dia. tendo assim, na questão não tendo contraindicação, E o ideal é desejando fazer. Sim. vamos embora.
Que bom, gente. E a gente vem aqui falando sobre climatério, falando sobre essa fase de vida, justamente para a gente trazer informação para as mulheres, para elas terem até Sim. escolha. Porque a gente vem de uma cultura que as mulheres elas não tinham escolha. Não. Elas não podiam fazer a reposição hormonal, né? Falavam que não podia. E agora a gente sabe que isso não é bem assim, né? Elas tinham medo, né? Eu vejo a minha mãe tem mais de 70, ela vai me matar que eu contei isso aqui. Ela fala, nossa, mas os médicos falavam que causava câncer. Exatamente. É porque eram os hormônios Né? diferentes, né? Do que são Mudou usados muito, hoje. evoluiu, As né? combinações mudaram, o conhecimento evoluiu, graças a Deus. Isso. E a gente tá falando de emagrecimento, mas menopausa tem muitos problemas, né, gente? Então, se a pessoa realmente não puder tratar, é bem complicado, né? E a gente está falando aqui de aspectos assim mais orgânicos, hormonais, né? E se você, né, pensar pelo período de vida da mulher neste momento, é um período também desafiador, né? Às vezes ela está ali, cuida de filhos, às vezes já está cuidando também de pais mais idosos. Tem outros fatores também sociais Transição que de estão, transição de carreira, vezes relacionamento de longa divórcio. data, relacionamentos de longa data. Então, assim, são muitas coisas para Aí o manejar, hormônio vai né? lá no pé, ela ganha Mais peso, não dorme. responsabilidades ainda numa mulher já sobrecarregada pelas alterações hormonais, né? E alterações também da autoimagem, da autopercepção, né? Alteração da composição corporal, que vai se iniciando de fato, né? Mas é possível, né, Naté? Você É conta pra possível. gente. Mulher Não, no é climatério, possível. pós-menopausa, é possível emagrecer? É até uma das possível? perguntas aqui que a gente É. separou no bate-bola de mitos e verdades. Aham. Uma delas é possível emagrecer depois dos 40 anos? Com certeza. Tô aqui para provar que sim. Pelo amor de Deus, a gente vive na luta. Não, é possível. Mas é o que eu falo, é possível, mas precisa olhar os hormônios. Aí não dá mais para simplesmente, que é o que a gente vê. Ah, mas eu sempre fiz essa dieta e emagreci. Tem que Pois ter é, estratégia, agora né? você vai ter que, além de pensar na dieta de emagrecimento, você vai ter que pensar na modulação dos seus hormônios. Seja, não sei se vai ser hormonal, se vai ser por suplementos, se vai ser por dieta, até eu coordeno uma pós em endocrinologia, né? Aliás, eu criei a primeira pós em nutrição e endocrinologia no Brasil, tenho o maior maravilha. orgulho Olha, disso. Legal. parabéns. É pioneira. E assim, é uma nova área do nutricionista, né? A nutrição aplicada à endocrinologia. Porque o nutricionista, ele precisa entender de hormônios se ele quiser trabalhar com esse público, para trabalhar junto com o médico endocrinologista. Justamente por Nossa, isso. que Você prescreve conforto hormônio. para nós Aí o especialistas. nutricionista tem que entender qual alimento que interfere naquilo ali, porque interfere. Que estratégia. E não é o alimento. Até falei errado, porque a gente não fala que esse alimento ou aquele faz isso ou faz aquilo. É a estratégia nutricional. Né? Então, assim, que tipo de estratégia é mais interessante para quem está na menopausa, para quem Sim. está no climatério? Por exemplo, hoje a gente sabe que muita coisa interfere em estrogênio, né? Exatamente. Então, assim, você tem que entender isso. Às vezes, você está dando um suplemento, pega o nutricionista, ela vai, vou te dar um monte de suplemento. Será que é a hora? Aquilo ali vai interferir no E estrogênio. dependendo da fase que a mulher está do climatério, mais ainda, porque a primeira fase é uma falsa fase de predominância estrogênica, né? Então a gente vai sim. dar alimentos que estimulam o estrogênio nessa Porque, fase? teoricamente, Não. é nessa A fase gente tem que inicial. estimular a progesterona, depois você pode estimular estrogênio e progesterona. Então, É. realmente a gente tem que entender dessa parte da endocrinologia do E climatério. muitos ultraprocessados são estrogênicos, né? gente? Sim, Exatamente. Tem muitos que são, muitos corantes são estrogênicos. aquela alimentação Nossa. limpa é muito importante, É né? muito importante. A gente realmente desembalar menos, né? Assim, basear nossa alimentação açougue para quem come carne, ovos, feira, e não no Sim. mercado, em produtos Ultraprocessados, alimentícios, ultraprocessados, né? Que a gente sabe que tudo que tem ali, principalmente em excesso, vai trazer muitos danos para nossa Isso. saúde, né? Eu costumo dizer, que eu não sei nem se eu devia falar isso num podcast, tá gravando, né, gente? Que existe ultraprocessado do bem e ultraprocessado do Sim. mal. Não são todos que são ruins. Mas você tem que saber olhar rótulo. Você tem que saber entender. Porque a tecnologia de alimentos, ela pode nos ajudar Sim. também, né? Mas você tem que saber isso. Que rótulo E que tem também ali. não se basear só nisso. Exatamente. né? E você tem que ir pra feira, É. né? Comer coisas orgânicas dentro do possível, porque não dá pra comer tudo orgânico, ainda mais com o preço da comida, né, gente? Mas algumas coisas você consegue na feira, com um pequeno produtor. É bom que caminha também, vai à Caminha, feira. exatamente. É o equilíbrio, né? O problema é que a gente vê um desequilíbrio. Gente tomando É. refrigerante no café da manhã, famílias fazendo Uma outra coisa isso, que eu né? vejo também, a gente perdeu um pouco disso do cozinhar em casa, em família, né? Se alimentar ali Tem com casa os hoje que não tem familiares. nem mesa de jantar mais. Ter as aquele pessoas comem senso de só presença no Que momento loucura, da né, alimentação, É. né? Você sabe que uma luta minha bem grande, assim, nos últimos anos,
que aliás hoje é uma coisa que está na moda, né? Você vê muitos nutricionistas, infelizmente, né? Vai para a rede social e fica te ensinando, Coca Zero é melhor. Tem muito nesse tipo de conteúdo. E é uma luta minha. Come doce de leite. O que a gente recebe de paciente querendo comer doce de leite pré-treino, achando que é legal. Gente, isso é uma luta que eu tenho. Eu falo, não é isso. Porque as pessoas acham que é só contar caloria. Então, o raciocínio é muito simples, né? Se a Coca Zero não tem caloria, então beleza, pode tomar Coca Essa seria Zero. a segunda pergunta aqui do Mitos e Verdades. É preciso cortar carboidrato para emagrecer? Claro que não, pelo amor de Deus. Carboidrato é importante, além de fazer um carinho no coração, né? Então, E como? não é brincadeiras à parte, não. Você precisa do carboidrato, até para que você consiga seguir por um tempo fazendo aquela dieta, né? E não ter ali uma compulsão, não querer comer que nem um doido depois para tentar compensar. O segredo é escolher o tipo de carboidrato. De preferência, carboidratos mais complexos, que venham acompanhados de fibras, carboidratos mais limpos. Não é comer biscoito, até porque biscoito não é comida, né? Biscoito, pão. Não é em isso. todas as refeições. Nem Você doce come de biscoito leite, e pão. Nem e doce de leite, nem Com a carboidrato. Coca Zero. Eu fico imaginando a pessoa consumindo doce de leite todo dia, aquele monte de produto de glicação avançada, quebrando as moléculas Nossa. todas de colágeno, elastina, a cara da pessoa A caindo. desbiose ocorrendo É desesperador, ali. só consigo pensar isso, gente. As moléculas de tropocolágeno, assim, ó, tudo quebrando, entendeu? Não é? Não dá Desesperadas, nada. igual a formiga. Socorro, né? Isso é porque a gente não tá falando das coronárias aqui, né, Pois gente? não é, aí já é com você, né? Porque eu fico pensando só nas coronárias. Porque os EIGs têm uma relação Sim, muito grande com doença Sim, cardiovascular, né? oxidação, colesterol, sim. Pois é, e aí a pessoa, entendeu? Acaba- Mas aí simplificam uma coisa que não é simples. Mas come doce de leite, porque uma colher de sopa só tem tantas calorias, meu querido, mas é a quantidade de produto de glicação Sim. avançada que aquilo ali está gerando. Os efeitos cardiovasculares, eu aprendi aqui com a doutora agora, né? Então, assim, não é tão simples, a coisa não pode ser simplista assim, é complexo. E aí a gente tem que lembrar, falando da área da saúde cardiovascular, que o que mais mata a mulher pós-menopausa são as doenças do coração, são as doenças cardiovasculares, não é o câncer, Não é. né? A obesidade, obviamente, diabetes, tudo que isso vem também, traz, inclusive, maior adoecimento por doenças cardiovasculares, mas a gente tem que lembrar disso, não tem jeito. E as mulheres precisam ir ao cardiologista, né? Eu vejo que Sim, muitas não gente, vão, né? precisam. É uma loucura. Como é que a Pelo pessoa amor. não Se não vai ao vai cardiologista? antes da menopausa, pelo menos a partir aí do climatério, a partir dos 40 anos, precisa Há 40 ir. anos uma paciente minha chegou, nunca foi, Tem eu já que faço ir. encaminhamento. Se Gente, é tiver fator de perigosíssimo não ir ao risco, cardiologista. Já faço né? encaminhamento, mas precisa ir. Precisa. não, e se Eu falei tiver assim, fator de precisa. risco, ou se tiver história familiar de adoecimento precoce, tem que ir muito antes dos Já 40 peço aos anos. 40, chegando perto dos 45, porque eu fiz clínica médica antes, né? 45 já peço para ir ao CARD, pedir o risco cirúrgico pra gente já fazer colono. Também Exato, faço pedido de colono bem colono, que eu já lembrada, né? tento seguir o Sim, protocolo, sim. né? E já aviso dando alguma coisa alterada, eu vou encaminhar para o profissional, né? Para o especialista, para o gastro. Mas eu tento também manejar a saúde da mulher como um todo, não ficar só focando nessa questão Só nos hormonal. Bateu hormônios, 45, né? Aí já faço esses protocolos aí que são pertinentes das faixas etárias mesmo. Eu sou a doida da cardiologista. Eu fui com 30 anos, falei, opa, deixa eu ver se tem risco de infarto. Tem que ver mesmo. Mas não é, a gente tem que Sim, se Tem que preocupar, né? fazer. E eu acho que a gente, no Brasil, a gente tem um problema sério. Eu acho que isso percorre por todas as áreas. As pessoas não trabalham prevenção. É incrível como as pessoas não previnem doenças. A vida da gente seria tão mais fácil se a gente prevenisse. Sim. Né? Até o custo. Porque muita gente fala, é caro. Não, gente, É mais caro é caro ficar depois. doente. Caro é tratar a Exatamente. doença. É a Inclusive limitação que pro isso gera. Ministério da Saúde, o SUS, Sim, né? Se a gente sim. pensasse mais Porque na depois vem prevenção doença e efetivamente. tratar efeito colateral de medicamentos que vão se interpondo, né? Mas pelas- foi isso que nos motivou aqui, tanto fazer essa avaliação integral das mulheres, quanto também olhar não só para um hormônio, não só para uma coronária, não só para um Exatamente. útero, para um A gente ovário, né? tenta- Para a gente fazer essa avaliação mesmo global delas ali, porque isso é muito importante. E trazer informação aqui para todos vocês, né? Muito bom. Eu tenho um último mito aqui na manga. Reposição hormonal. Engorda? Vamos falar junto? Não. Amor de Deus. Eu até acho que reposição hormonal emagrece. Ajuda no emagrecimento. A pessoa que não faz Vai reposição auxiliar hormonal. no processo. Gente, E tem- muito. Tem mulheres que ficam resistentes ao emagrecimento porque não estão repondo os hormônios que elas precisam. A gente vai né? tentar, né, com a reposição, colocar Equilibrar. essa mulher num estado fisiológico
né, o mais natural possível, do Exato. que ela vinha apresentando até então. Possível de gastar caloria, né? Exatamente. Senão fica difícil. Nossa, de jeito nenhum. Maravilhosa. Gente, foi maravilhoso. Muito obrigada. Essa troca foi incrível. A gente adorou Aprendi ter você demais aqui hoje. com você. Ah, eu que adorei, Sempre gente. Passou bom estar na rapidinho, sua né? Muito presença, bom. não só Voltar de mais conhecimento, quanto vezes. de energia mesmo, Sim. viu? Vocês são umas queridas e é muito bom. A gente ficou aqui batendo papo, nem viu passar, né? Não, a É gente muito não bom. vê passar. A gente ficaria mais umas 2 horas. Ficaríamos. É, que Fácil bom. pra 4 mulheres. Natércia, aonde que as nossas ouvintes, né, nossas seguidoras podem te encontrar? No meu Instagram. Olha, Natércia Persegone só tem eu. Se vocês colocarem depois para elas aí escrito, @Natércia Persegone. Tudo meu tá lá. Aí tem a minha bio para os nutricionistas, né, que desejam cursos. O seu curso é só para nutricionistas. Agora não, ele era. Ele era, mas a gente foi fazendo umas modificações Que justamente legal. por isso, porque muitos profissionais começaram a pedir. Sim, Então, sim. por exemplo, nessa turma, eu tô na turma 5, já tem algumas endocrinologistas Ah, no que curso, maravilha. né? Nossa, eu não Então, sabia. agora a gente tem, agora a gente tem. Mas assim, no início era, porque eu focava mais só mesmo na nutrição. E a prescrição de dieta é atribuição do nutricionista. Então eu falava, não vou, né? Mas o curso acabou ficando muito mais do que só dieta. Uhum. A gente discute hormônio, discute doença, discute um monte de coisa. Então eu falei, então, né? Uhum. E eu tenho 2 pós, a pós de endocrinologia, que aí é só para nutricionista, porque é nutrição aplicada à endocrinologia. Então é Aham. bem específica para os nutricionistas que querem se especializar nessa área. Consegue eu achar tenho- tudo pela sua bio Tá lá. tudo lá. Tá. E eu tenho a pós em emagrecimento e obesidade, que aí também é para todos os profissionais. Porque a gente entende que emagrecimento e obesidade tem que ser um trabalho Multiprofissional, transdisciplinar, sim. não tem como. Maravilha. Bom, e se você gostou desse episódio, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, siga a gente também no Instagram, no @entrando no climatério, e envie esse vídeo para suas amigas que com certeza vão se beneficiar desse conteúdo que foi riquíssimo. Queria agradecer também ao nosso patrocinador, que é a Farmácia de Manipulação Farmes, que proporciona mais qualidade de vida sempre para as mulheres no climatério. Isso, Foi um muito prazer. obrigada, Naté. Você foi Obrigada, maravilhosa. gente. Amei. Nossa, que amor.